Fala, xerife, beleza? Xerife, seguinte, hoje aqui nós vamos tratar sobre crimes contra a administração pública, algumas questões da Banco BFC, para a gente chegar lá no dia da sua prova, liquidando qualquer situação de crimes contra a administração pública. E eu deixo para vocês já uma situação. É um tópico muito cobrado pela Banco BFC, tá? Então, desde já, peço que se inscreva em nosso canal, dê o like nesse vídeo e compartilhe com quem você deseja que assista essa aula hoje, beleza? Sem mais delongas, vamos lá. Questão de número 1, Prefeitura de Dourados, auditor fiscal de tributos municipais, Banco BFC 2022. Tá? No que se refere aos crimes contra a administração pública, assinar a alternativa que apresenta corretamente a definição de tráfico de influência. Resumindo, o que é tráfico de influência? Tá? A Banco BFC está perguntando a literalidade do tipo penal de tráfico de influência, tá? Então vamos lá. Tráfico de influência é o quê? Oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Se um particular promete a vantagem, oferece essa vantagem a um funcionário público, ele está praticando qual crime? Corrupção ativa, tá? A corrupção ativa é quando o particular oferta, promete uma vantagem indevida a um funcionário público para ele não praticar um ato ou praticar um ato que retarde o ato que ele deveria praticar, tá? Então, não é a nossa alternativa A. A alternativa A é o crime de corrupção ativa. Alternativa B, patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. Esse é o crime de tráfico de influência negativo. Quando ele está patrocinando direta ou indiretamente o interesse privado perante a administração pública, valendo-se da condição de funcionário público, ele está praticando o artigo 321, que é o crime de advocacia administrativa. Beleza? Alternativa C, a gente já tem aqui, ó, se a gente fizer as questões de múltipla escolha, analisando estatisticamente, a gente vai ter 50% de chances de acerto ou 50% de chance de erro quando a gente já elimina duas situações. Então, alternativa C. Alternativa C. Deixar o funcionário público por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte a competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Qual que é o crime previsto para isso? É o crime de condescendência criminosa. Quando o funcionário público deixa de responsabilizar o seu subordinado por pena, piedade, por indulgência, tá? E quando ele não tem a condição para responsabilizar, não tem essa competência para responsabilizar o funcionário público, o seu subordinado, ele tem que levar o fato ao conhecimento da autoridade que tem essa competência. E se ele não levar, comete também a condescendência criminosa, tá? Então, sobra para a gente a alternativa tráfico de influência é o quê? Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício de sua função. Beleza? Vamos para a questão 2. Aqui, ó. Nós temos o gabarito, trazendo para vocês a literalidade da lei. A Banca IBFC, como já falei em outras situações, é uma banca medrosa. Não creio que vá fugir muito disso. Terão questões difíceis, terão sim questões difíceis, mas a grande maioria a prova não será composta somente por questões difíceis, tá? Questão 2. Banco IBFC, técnico municipal, guarda, GCM. GCM, acho que é de Manaus, essa prova aí, 2024, super atualizada a questão. Então, vamos lá. De acordo com as disposições do Código Penal sobre os crimes contra a administração pública, assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição do crime de tráfico de influência. A gente já falou aqui, eu acho que a gente já falou aqui sobre essa situação de tráfico de influência, tá? Foi a questão passada, então, só para mostrar o quanto já vem cobrando, 2022, 2024, tá? Então, vamos lá. Alternativa A. Oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou... Olha só, corrupção ativa, tá? Corrupção ativa. A gente já... Olha como as questões são tão parecidas, por isso eu coloquei essas duas questões uma próxima da outra, para a gente ver a incidência de cobrança nas provas dos mesmos tópicos, tá? Sobre essa situação de crimes contra a administração pública. Então, a gente já sabe que essa situação é corrupção ativa, da alternativa A. Vamos para a alternativa B. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outro vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público.
perfeitamente tráfico de influência encaixado nessa alternativa B. Vamos ver as outras. O que está falando as outras? Desacatar funcionário público é tráfico de influência? Negativo. Tá? Desacatar funcionário público é o crime de desacato. Iludir, letra D, iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto indevido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Quando se fala em imposto, a gente tem aquela situação de contrabando e descaminho. O pessoal confunde um pouco. Lembra quando se falar em descaminho, a gente vai fazer o quê? Situação de imposto. Já o contrabando, a alternativa F traz o contrabando, que é importar ou exportar mercadoria proibida. É algo que não é permitido em nosso país. Então, no descaminho, é permitido entrar no nosso país, só que tem uma taxação de imposto. Já no contrabando, não é permitida a entrada no nosso país, beleza? Vamos lá, o gabarito da questão aqui, ó, alternativa B é a correta. A gente já trouxe a situação na questão número 1, então vamos seguindo aqui, ó, a situação de descaminho. Iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada ou pela saída pelo consumo de mercadoria. Lembra de imposto ou pagamento de direito em relação ao produto. Questão 3, tá? Banco BFC, mesma prova 2024, então fala sobre crimes contra a administração pública previsto no Código Penal. Assinar a alternativa que apresenta corretamente a definição de condescendência criminosa. Lembra que a gente já falou sobre condescendência criminosa? Quando tem aquele sentimento de quê? De indulgência, piedade, dó. Então, vamos lá para as questões, tá? Alternativa A, facilitar com a infração de dever funcional a prática de contrabando dos caminhos. Olha como é didático esse nome. O crime previsto na alternativa A é a facilitação de contrabando dos caminhos. Veja que é bem a literalidade do seu tipo penal, tá? Então, bem tranquilo para a gente lembrar na hora da prova. Alternativa B, solicitar ou receber para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, da função, vantagem indevida ou aceitar a promessa de tal vantagem. Lembra que a gente falou sobre o particular ofertar algo para o funcionário público, para ele deixar de praticar algo ou se omitir? Então, ali a gente falou da situação de corrupção ativa. Ativamente, ele estava lá ofertando alguma coisa. Já uma situação de você solicitar ou receber para si uma vantagem indevida é a situação de corrupção passiva, tá? Corrupção passiva é um crime praticado por funcionário público contra a administração. Já a situação de corrupção ativa é um crime praticado por particular contra a administração pública, beleza? Então, eu quero diferenciar com você as situações de verbo, tá? Solicitar ou receber, corrupção passiva. Já exigir para si ou para outra, em alternativa C, direto ou indiretamente, ainda que fora da função onde assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Veja que é bem similar, só muda o verbo do tipo penal. No caso, exigir algo, exigir essa situação de exigir alguma coisa para si ou para outra, uma vantagem devida, diferencia-se no verbo que a exigência é a imposição. Se eu estou impondo algo para alguém, no caso eu vou praticar o crime de concussão, tá? Então, solicitei ou recebi. Então, vou responder pela corrupção passiva. Exigir a vantagem devida, concussão, beleza? Vamos lá, então, a situação aqui de deixar o funcionário público, olha a alternativa D, deixar o funcionário público por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte a competência. Não levar o fato perfeitamente, a questão fala sobre a alternativa D, sobre a condescendência criminosa. Alternativa E, dar as verbas ou rendas públicas aplicação diversa estabelecida em lei. Então, é o emprego irregular de verbas ou rendas públicas, tá? Então, gabarito da nossa questão, alternativa D, tá? Alternativa D, tranquila pra gente. Própria literalidade da lei, beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade. Questão agora, questão número 4, a gente vai trazer aí uma prova de IAPEN, eu acho que é do Acre, especialista em execução penal, tá? Da nossa banca IBFC. Assinale a alternativa que descreve corretamente o delito que está previsto nos títulos contra a administração pública, mais precisamente no capítulo dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, no Código Penal. Beleza, a questão está pedindo o que para a gente? Traga uma definição sobre essa situação de crimes, e a definição e o tipo penal. Vamos lá.
pratica o crime de corrupção passiva, exigir para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Olha só, a vantagem devida. Se eu estou exigindo, eu não estou praticando corrupção passiva, eu pratico a concussão. A gente falou na questão passada, tá? Então, a questão está errada, no caso seria a concussão e a corrupção passiva seria solicitar ou receber. Pratica o crime de condescendência criminosa, lembra? Indulgência, sentimento ali de indulgência, dó, piedade. Pratica o crime de condescendência criminosa a conduta de retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal. Senhores, quando a gente está falando aqui sobre interesse ou sentimento pessoal, a gente sabe que a prática, ele tenta confundir, né? A condescendência criminosa tem uma forma de sentimento, que é o quê? Eu tenho dó, piedade. Só que quando é algo que, para satisfazer o interesse ou o seu sentimento pessoal, a gente vai praticar o crime de prevaricação. Vai prevaricar, vai deixar de praticar algum ato ou praticá-lo de alguma forma que prejudique simplesmente para satisfazer o seu interesse ou sentimento pessoal, beleza? Então, não é essa situação. A gente está aqui. A condescendência criminosa teria que ter a indulgência. Então, aqui seria, no lugar de condescendência criminosa, seria a prevaricação. Alternativa C. Pratica o crime de prevaricação, solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. A situação de você solicitar ou receber, você vai estar cometendo um crime. Qual crime? A gente já falou acima aí a situação de corrupção passiva, beleza? Então sobrou pra gente aí a alternativa D como a correta. Vamos ver o que ela fala. Deixar o diretor de penitenciária, olha só como faz ligação com o seu cargo de policial penal. Deixar o diretor de penitenciária ou o agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Essa situação está prevista no artigo de prevaricação, só que é uma modalidade específica. No caso, quando se fala do diretor de penitenciário ou agente público que deixa de vedar o acesso ao celular, ao rádio similar, ao preso e permita algo que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, é o crime de prevaricação imprópria, beleza? Então, xerife, a gente vai passar aqui o slide e ver que o gabarito é a alternativa D. O artigo 319-A fala dessa situação, beleza? Bem tranquilo até agora, as questões bem didáticas, a gente vai seguindo o rumo e buscar a aprovação. A questão número 5 aí, falando também prova da IAPEN, só que muda o cargo, né? Agora é agente de polícia penal, beleza? Em 2023, Banco IBFC novamente. Assinar a alternativa incorreta. A Banco IBFC é mestre em pedir a incorreta. Esteja atento na hora da sua prova. Atente-se aos detalhes, Isso que fará você acertar questões. Não é você fazer milhões de questões no dia e não entender. Você fez 100 questões no dia e entendeu 20. Você gastou tempo, gastou energia e não foi tão produtivo. Se você fez as 20 questões e estudou as 20 questões e entendeu as 20 questões e viu o que essa banca cobra mais, então você fez um bom estudo nesse dia, beleza? Então a PEG é incorreta, lembre-se, circule, faça um quadrado, um coração, uma estrela, o que você quiser fazer, beleza? Então, assinale a alternativa incorreta. O funcionário público que exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, comete concussão. A gente sabe que a concussão, a gente já falou, a concussão é o funcionário público que exige vantagem indevida. Vantagem indevida, beleza? Exigiu a vantagem indevida. Só que dentro do artigo da concussão tem uma discriminação de outro crime lá, tem outra situação de crime, que seria o excesso de exação, tá? Que seria essa situação bem específica. O funcionário público exige o tributo ou contribuição social. Lembra, não é multa, é tributo ou contribuição social, beleza? Então a questão está errada. Já achamos de cara a questão errada, a incorreta. Então a gente já marca a alternativa A, beleza? Então vamos ver aí as outras questões, só para a gente fazer uma revisão, uma breve revisão dos crimes. O crime de concussão, ou crime de corrupção passiva, se configura quando o funcionário público solicita ou recebe para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceita promessa de tal vantagem. Perfeita questão, beleza? Alternativa C, a gente falou agora, tá?
A conduta do diretor de penitenciária ou agente público de deixar de cumprir o seu dever de vedar ao preso acesso ao aparelho telefônico ou rádio similar que permite a comunicação com os outros presos ou com o ambiente externo é considerado prevaricação. Prevaricação, só que é considerado prevaricação imprópria, tá? Com um pouco faltando aí, só que não tá errada, porque prevaricação é uma prevaricação imprópria, tá? Então, é uma questão polêmica, mas a gente vê que a alternativa A é a mais, ali ó, a errada, porque se enquadra sim dentro do tipo penal de prevaricação, tá? Aquele que patrocina direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público, comete o delito de advocacia administrativa. Perfeitamente, tá? Vamos lá, vamos dar seguimento. Questão aí, ó, gabarito. Alternativa A. Quando você exige com violência ou grave ameaça, exigiu com violência ou grave ameaça, a gente comete o que é o crime? Extorsão, tá? Lá nos crimes contra o patrimônio, beleza? E exigiu sem violência ou grave ameaça? Concussão. Agora, exigiu tributo ou contribuição social, devido ou indevido, excesso de exação. E exigir a vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público, tráfico de influência, beleza? Tranquilo até aqui? Vamos dar seguimento aqui às nossas questões. Agora com a questão número 6. Desde 2023, Banco BFC, agentes de segurança socioeducativa. Acerca dos crimes contra a administração, assinala a alternativa que apresenta a descrição legal do tipo penal de corrupção passiva. A gente já falou sobre corrupção passiva, é quando o quê? Solicita ou recebe. Lembrei dos verbos do tipo, então vou buscá-los. Alternativa A, fala exigir. Quando a gente está exigindo, a gente já lembra de concussão. Aí depende se tem violência ou não, ou se é, o que está exigindo, se é vantagem devida, ou é um tributo ou contribuição social, sempre atentos. Então, exigiu para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função de assumi-la, mas em razão dela vantagem devida, concussão. Então, não é a situação de corrupção passiva. Solicitar ou receber, olha os verbos, opa, já me atentei a esses verbos. Solicitar ou receber para si ou para outra, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceitar a promessa de tal vantagem. Perfeita a definição. Nosso tipo penal aí de corrupção passiva, beleza? Vamos lá. Apropriar-se ao funcionário público, crime que possivelmente vai estar na sua prova. É o crime que possivelmente vai estar na sua prova, a situação de peculato. Apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, valor, de qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse, mas posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, tá? Peculato, a gente vai falar mais disso em outra questão futura. Oferecer ou prometer vantagem devida ao funcionário público para determiná-lo a praticar ou omitir ou retardar ato de ofício, tá? Então, estou oferecer ou prometer a vantagem indevida ao funcionário público. Quem fez isso? Um particular, beleza? Então, o crime de corrupção ativa, crimes praticados por particular contra a administração pública. Logo, nosso gabarito aí, alternativa B, tá? Aqui, ó, os verbos do tipo, exigir a concussão, mas sempre atentos, tá? Não grave somente isso, exigir a concussão, não. Eu estou exigindo o quê? Vantagem devida? Eu estou exigindo o quê? Tributo? Eu estou aplicando violência ou grave ameaça? Entende? Se eu estou aplicando violência ou grave ameaça, extorsão. Se eu estou exigindo um tributo ou contribuição social, excesso de exação. Se eu estou exigindo vantagem devida, concussão. Beleza? Alternativa B, funcionário público solicita ou recebe, corrupção passiva. Apropriação, né? Apropriação, o peculato, apropriação, no caso aqui, da alternativa C. E a D, prometer ou oferecer vantagem indevida a funcionário público, corrupção ativa. Questão número 7. IBFC, Oficial de Justiça, TJMG, tá? 2022 essa prova. O oficial de justiça Sócrates, por indulgência. O que a gente lembra quando fala de indulgência, xerife? A gente lembra de quê, xerife? Lembra da condescendência criminosa, beleza? Ele, tá ali, já falou explicitamente na nossa cara. O oficial de justiça Sócrates, por indulgência, vamos lá, mas com a consciência de estar agindo indevidamente, deixou de responsabilizar seu subordinado Xenofonte, que cometeu infração no exercício do cargo. Nesse caso, assinale a alternativa correta. Sócrates praticou prevaricação? Por que ele não praticou prevaricação? Porque ele não deixou de praticar um ato por sentimento ou interesse pessoal. Ele teve outro motivo, que foi a indulgência, porque a piedade, a dó daquela situação de Xenofonte, beleza? Então, a alternativa A está errada.
Sócrates, alternativa B, cometeu o crime de corrupção passiva? Nada a ver, nada a ver, beleza? Nada a ver porque Sócrates não está solicitando nem recebendo uma vantagem para tal coisa, beleza? Alternativa C, Sócrates praticou o crime de condescendência criminosa? Perfeitamente, praticou sim o crime de condescendência criminosa quando ele não responsabilizou o seu subordinado Xenofonte por piedade, por indulgência naquela situação. Então, o gabarito dessa questão, alternativa C até agora. Sócrates praticou o crime de corrupção passiva privilegiada. A corrupção passiva privilegiada seria o quê? Seria quando, se Sócrates cedesse a pedido de alguém. Lembre disso. Corrupção passiva privilegiada é quando deixa de praticar um ato, algo do tipo, por alguém solicitou para ele, alguém pediu para ele, beleza? Então, ele deixa de praticar o ato por pedido de terceiro. A alternativa D na verdade, a conduta de Sócrates constitui crime? Constitui sim, a indulgência, nada a ver. A indulgência sim configura-se condescendência criminosa. Então, vamos para o gabarito. Gabarito letra C. Se ele deixar de praticar o ato em nome da amizade, prevaricação é um sentimento pessoal dele. Se sabe que é criminoso e é ser subordinado, que condescendência criminosa. Então, deixar de praticar um ato, sabe que o cara é criminoso e é ser subordinado, condescendência criminosa, porque ele vai ter o quê? Piedade, dó. Tem que ter a indulgência. Se ele praticar um ato, deixar de praticar ato por dinheiro ou solicita dinheiro, algo do tipo, corrupção passiva, igual eu já falei. E se ele exige dinheiro, concussão. Questão número 8, BFC 2020. TRE Pará, analista judiciário, área administrativa. Beleza? Então vamos lá. Com relação ao crime de peculato, um crime muito importante para a sua prova. Assinale as alternativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Beleza? Vamos lá. O Código Penal prevê hipótese de peculato culposo. Positivo, xerife, positivo. É o único crime praticado contra a administração pública por funcionário público que prevê a modalidade culposa nessa situação, beleza? Então, verdadeira questão. E tem algumas situações que a gente vai falar em outra questão que é de suma importância, tá? Vamos lá. Então, a gente já marca verdadeiro, a gente já pode eliminar a letra D, porque a letra D começa com falso. No crime de peculato culposo, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, olha, o nome é sentença, a sentença, beleza? Lembre de sentença, não é acórdão, não é nada, sentença irrecorrível, tá? Extingue-se a punibilidade. E, se lhe é posterior a sentença irrecorrível, reduz a pena imposta na metade. Xerife, corretíssima, questão corretíssima, tá? Se no peculato culposo, a reparação do dano, se é antes da sentença irrecorrível, ele extingue a punibilidade, tá? É extinção de punibilidade. Se é posterior à sentença irrecorrível, a pena será reduzida na metade. Beleza? Então, correto também. A gente já sabe que a alternativa a primeira está correta, a segunda está correta. Então, a gente vai ficar em dúvida entre a letra A e a letra B. Beleza? Vamos lá. O item 3. O item 3 fala assim: é hipótese de peculato o ato de dar as verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei? Olha só, a gente quer a correta, né? Então, tá errada a questão. Por quê? Porque esse tipo penal do item 3 é o emprego de verbas irregular, artigo 315. Então, para o nosso gabarito letra B, olha só, crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, tá? Se reparar o dano o que eu falei agora, grava isso, ó. Não é recebimento da denúncia, não é acórdão, é a situação de sentença irrecorrível. Se repara o dano antes da sentença irrecorrível no peculato culposo, isso só se aplica no peculato culposo, não doloso. Tem que ter a culpa, tá? Então, se reparar o dano antes da sentença irrecorrível, não é denúncia, não é acórdão, tá? Antes da sentença irrecorrível, estou batendo na tecla porque isso cai. Extingue-se a punibilidade do agente. Se reparar o dano após a sentença irrecorrível, não é recebimento da denúncia, não é acórdão, até a sentença. Após a sentença irrecorrível, reduz a pena na metade. Cabível somente nessa modalidade culposa, senhores. E o único crime culposo no bloco de crimes contra a administração pública praticado por funcionário público. Beleza? Vamos lá. Questão 9. Banco BFC novamente. Guarda a GCM de João Pessoa, Paraíba. Olha só, morar em João Pessoa, coisa boa. É maravilhoso, é perto de praia, é aquela coisa maravilhosa. Então,
xerife, vamos estudar que a vida muda, xerife. Então, passar as férias lá, tá na PPGO, tá ali tranquilo, passou o aninho, tranquilo, tira suas férias, vai viajar, vai curtir sua vida, vai viver um pouco, beleza? Questão em BFC 2012, trouxe porque achei interessante. Banco BFC, oferecer ou prometer a vantagem. Já falei sobre isso milhões de vezes para vocês, milhões de vezes. Oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar ou omitir ou retardar ato de ofício é conduta tipificada no Código Penal Brasileiro, definido como que? Como que? Concussão. Concussão a gente está exigindo a vantagem devida. Errado. Prevaricação, eu deixo de praticar algo porque é por indulgência? Negativa, é por interesse ou sentimento pessoal. Lembra disso? E lembra da prevaricação imprópria, que é a situação do diretor do presídio, agente público, que ele deixa de vedar o acesso ao celular ou rádio, algo similar, que deu contato ao mundo externo ou com outros presos, tá? Então, essa situação é muito importante para a nossa prova. Lembra do seu cargo é de policial penal, beleza? Então, a prevaricação, no caso, prevaricação normal, seria a situação de você não praticar um ato ou retardar um ato por sentimento seu, interesse pessoal, beleza? E a corrupção ativa seria essa situação acima, oferece ou promete a vantagem. A ativa, quem pratica, é o particular e não o funcionário público, beleza? E a corrupção passiva é quando o funcionário público recebe ou alguma situação do tipo a promessa de vantagem devida, tá? Então, aqui o gabarito é C, a gente já sabe aqui, ó, concussão praticado por funcionário público próprio, é o crime próprio do funcionário público, beleza? A prevaricação também, sentimento pessoal, a corrupção ativa, olha a diferença, a corrupção ativa praticado por particular contra a administração pública, então é um crime comum a todos, beleza? E a corrupção passiva praticado por funcionário público, crime próprio, beleza? Vamos lá, só quero mostrar um detalhe a mais para vocês aqui agora, a situação aqui de crimes funcionais. Opa, tem mais uma questão, calma aí, tem uma questão, vamos lá, vamos para cima. Soldado combatente aí, ó, soldado policial militar do Pernambuco, acho que é Pernambuco, PB, provavelmente Pernambuco, mas vamos lá, geografia não é forte do xerife não. Vamos lá, IBFC 2023, questão recente, ano passado, o Código Penal dispõe sobre crimes contra a administração pública. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a descrição do tipo penal de concussão. Xerife, olha o tanto que cai concussão na prova. Tanto, você tem que saber concussão. Você tem que olhar assim e falar, eu sei concussão, não tem jeito. Eu sei toda hora concussão. O que é concussão, xerife? Concussão é você apropriar-se seu funcionário público de dinheiro, valor, qualquer outro bem imóvel, negativa, situação de peculato, beleza? Peculato provavelmente é apropriação, você está se apropriando de algo que está sob a sua posse, beleza? Se você desvia algo que está sob a sua posse, você pratica o peculato, desvio, mas se enquadra em peculato, beleza? Vamos lá, alternativa B. Alternativa B é quando você exige. Opa, falou exigir. Tá, tem violência? Estou exigindo o quê? Vantagem devida? O que é que eu estou exigindo? Tributo ou contribuição social? Vamos ver agora. Exigir para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, de quem? Da função. Beleza? Vantagem devida. Olha só, vantagem devida é concussão. Então, a alternativa B é provavelmente a nossa resposta, beleza? Vamos ver as outras questões de que ela está falando. A alternativa C, apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Olha só, eu estou me apropriando, mas por causa do erro de outro, mas eu estou apropriando. Então, vamos lá, alternativa C, por erro de outro, então peculato ali mediante erro de outro, beleza? Alternativa D, solicitar ou receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, onde reassumi-la, mas em razão da função dela, vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, é o crime de corrupção passiva, a gente já falou muito sobre isso. E esse crime aqui também provavelmente vai estar na sua prova, em alguma das alternativas, a gente vai trazer para você aqui agora, que é retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Estou deixando de praticar algo por interesse ou sentimento pessoal. Olha as situações, eu não quero que você fique imaginando mil coisas, eu quero que você aprenda a fazer questão. Falou interesse ou sentimento pessoal, lembra de prevaricação. Falou de indulgência, lembra de quê? Lembra de condescendência criminosa. Falou de ceder a pedido de outro, lembra de quê? De corrupção passiva privilegiada, beleza? Então, é saber fazer questão, é estratégia de fazer questões, beleza? Então,
Nosso gabarito da questão 10 é a concussão, é a letra B, beleza? As outras já discriminei todas para vocês e eu quero falar para vocês sobre a situação de crimes funcionais próprios e crimes funcionais impróprios. Não tem incidência na banca BFC. Não vi incidências nessa banca, tá? Mas pode cair nossa prova e você chegará safo nessa prova, beleza? Então vamos lá. Crimes funcionais próprios, vamos falar bem simples, é objetivo aqui, é o objetivo. Crimes funcionais próprios. Se ausente a condição de funcionário público, o fato será atípico. Então, exige a condição de funcionário público de quem está praticando, tá? No caso da prevaricação, nosso exemplo, faltando a condição, não haverá crime. Como assim? Se você retarda ou deixa de praticar um ato de ofício por sentimento ou interesse pessoal, não haverá crime nenhum se você não tiver a condição de funcionário público, em regra, beleza? E nos crimes impróprios, funcionais impróprios, se não tem essa condição de funcionário público, responderá por outra infração penal prevista no Código Penal. Então vai ter o quê? Uma desclassificação do tipo penal. No caso, um peculato furto, faltando a condição, o agente responderá pelo crime de furto no Código Penal, tá? Nos crimes contra o patrimônio. O peculato furto é o quê? Subtraiu um bem perante a administração pública que não está sobre a sua posse, beleza? Então, é isso, xerife. Lembre-se disso, vamos para cima, não dá mole. Essa reta final tem que revisar bastante, não pode perder o conteúdo que você já tem adquirido na sua mente, revisar, praticar questões, fazer simulados, ver seu tempo em simulados, o quanto você está gastando para fazer a prova objetiva, o quanto você está gastando para fazer a prova subjetiva, e disso tirar como média para chegar no dia da sua prova, realizar tudo muito bem, beleza? Então, eu quero apresentar para vocês aí nossos projetos, tá? Nossos projetos de simulados e nossos resumos reta final. Fiz uma promoção muito boa aí nos resumos agora, que os resumos traz para a gente o quê? Vai trazer para a gente a situação de direito constitucional, administrativo, direito processual penal, direito penal e lei de execução penal. Então, são resumos objetivos que farão você revisar nessa reta final mais rapidamente para poder praticar as questões, beleza? Então, com base em questões, com base na maior incidência em prova da Banca BFC, eu fiz e bolei esses resumos aí, tá? De R$ 39,90, a gente está passando aí por apenas R$ 19,90, a preço de banana, para você não ter desculpas. E o projeto de simulados, nós temos aí o projeto de simulados, que são 6 simulados completos e 4 mini simulados das matérias do seu edital, tá? Bem objetivo, bem tranquilo. A organização dos simulados já estão todos publicados, tá? Todos os simulados estão publicados na nossa plataforma e temos um grupo exclusivo para os membros, tá? Então, esses simulados aí, nós temos tudo isso que eu te ofertei dos simulados por R$ 49,90 e os resumos, tudo sobre os resumos por R$ 19,90. Xerife, vibra que não dói, xerife. Reta final é assim, é vibrando para fazer acontecer, beleza? Quero deixar uma mensagem para vocês aqui que ficaram até o final do vídeo, uma mensagem de esperança e de foco. Significa assim, Mateus 6,34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Xerife, pague a sua etapa dia por dia. Não sofra por ansiedade. Mantenha-se focado no hoje, no agora, no que você pode fazer hoje. Então, desde já deixo para vocês uma ótima prova, um bom estudo. Não demore nessa reta final. É hora de revisar bastante, é hora de treinar questões, é hora de praticar simulados e ir juntos, vamos juntos até o final, até o dia de sua prova, beleza? Então, agradeço a vocês. A gente está aí para somar. Qualquer dúvida pode chamar no Instagram, Xerife Concurso. Tamo junto. Obrigado pela atenção. Não se esqueça, na verdade, de se inscrever em nosso canal e dar o like no nosso vídeo, beleza?